tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. A lenga-lenga do tempo que praticamente todos sabemos de cor e salteado dá o mote para esta edição do Brainstorming, em que os ponteiros do relógio, à boleia da coragem, da criatividade, da ousadia e da inovação, nos vão levar a darmos ainda mais valor a este bem tão escasso quanto precioso, o tempo. Por entre tradições, sabores e petiscos, certamente o tempo vai sobrar para ficar com água na boca, com a conversa que o Vicente Figueira teve com o Tiago Quaresma, administrador do grupo Valor do Tempo. Antes disso, vamos falar de Alzheimer, ao som de notas e acordes que nos recordam que todos somos iguais. Lá mais para o fim, recebemos ainda um quarentão cheio de estilo que ninguém se envergonha de trazer agarrado ao braço. Mas primeiro, vamos a uma aposta? Quem perderes, paga o café. Vá, deixe lá isso, hoje ofereço eu. Na realidade, quem devia pagar o café era o George Clooney, que na nova campanha da Nespresso perde de facto uma aposta. Clooney, já se sabe, é o embaixador global da marca e membro do Nespresso Sustainability Advisory Board e neste filme publicitário contracena com as atrizes Julia Gardner e Simone Ashley. A aposta, como se chama o filme na versão que chega agora a Portugal, enaltece as experiências proporcionadas pela máquina da gama Vertuo, ao mesmo tempo que apela à reciclagem das cápsulas. Não lhe vou contar os detalhes da trama do novo anúncio da marca de café que, 3 meses depois da estreia internacional, chega agora ao nosso país. Não quero de forma nenhuma ser spoiler, mas spoiler é uma coisa que não cabe no veículo que Clooney conduz no final da história. O Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer, que se assinala anualmente a 21 de setembro, este ano tem uma banda sonora em que cada nota traz uma história. Este é, de resto, o título da música original criada por João Só. Através de notas e acordes, a Associação Alzheimer Portugal, com o apoio da farmacêutica Roche, pretende chamar a atenção para a necessidade de inclusão de quem vive com demência e recordar que todos somos iguais. João Só, cada nota traz uma história. E no Brainstorming de hoje temos o prazer de conversar com Tiago Quaresma, administrador do grupo O Valor do Tempo. E quanto vale o tempo é uma questão que vamos tentar descobrir, apesar de ser difícil. Bem-vindo, Tiago. Obrigado por estar connosco no Brainstorming. O Valor do Tempo é muito conhecido, sobretudo pelas suas lojas de sardinhas em lata, com a indicação dos anos e também pela fusão do pastel de nata, aliás, do pastel de bacalhau com o queijo da serra, que é uma coisa que eu às vezes acho que não é muito consensual. Há quem vamos também abordar essa questão. Mas o Valor do Tempo é mais do que isso, é um grupo que pretende homenagear a história, se não estou em erro. Fala-nos um bocadinho sobre o que é o Valor do Tempo, a missão, os vossos passos, os vossos objetivos, e sei também que há aqui, fiquei a saber ainda há pouco da mensagem de Lisboa, é um projeto a toda a linha, com pretensões socioculturais, digamos assim. No caso da mensagem, sim, porque é a forma que a Brasileira do Chiado encontrou de retribuir à sociedade aquilo que já recebeu historicamente e continua a receber da sociedade, e portanto o projeto especificamente da mensagem de Lisboa tem essa intenção e é um projeto do qual estamos muito orgulhosos, brilhantemente liderado pela Catarina Carvalho, e portanto estava aqui há pouco a comparar a redação do Observador com a da mensagem, que não são garantidamente comparáveis, mas pronto, orgulhosamente também temos uma Mas também tem missões ligeiramente diferentes, sim. Garantidamente. E já também temos uma perninha neste universo fascinante do jornalismo. Mas sim, bom, relativamente ao resto, aquilo que nós conhecemos, desde os consensuais ou não muito consensuais pastéis de bacalhau com queijo da serra até à lata de sardinha, como é que é o universo, o Valor do Tempo? Sim, bom, nós sobretudo somos um projeto económico que todos os dias procura de forma muito obstinada o valor acrescentado. Eu diria que se tivesse que sintetizar apenas numa frase o que fazemos é isso. E valor acrescentado, não tenhamos medo de o dizer, é vender bem, e vender bem não tenhamos também medo de o frisar, é vender a um valor interessante, porque é com esse valor interessante que depois nos é possível regressar à cadeia de criação desse valor e recompensar com dignamente todos os que dela fazem parte. E, portanto, tudo o que nós fazemos num campo relativamente alargado de intervenção tem sempre esta matriz comum. Portanto, nós trabalhamos muito o valor acrescentado, regressamos à origem e aproximamos a origem do consumidor final. Portanto, o nosso projeto depois consubstancia-se sempre através do retalho, portanto, da chegada ao consumidor final em lojas próprias, e tudo o que produzimos vendemos apenas nas nossas lojas próprias. Portanto, é esta a matriz económica daquilo que fazemos e portanto, é sempre muito à volta disto. É criar valor, muito valor, redistribuí-lo pela cadeia e, portanto,
é isto que nos propomos fazer. Achamos nós que temos conseguido com relativo sucesso. E pronto, muito sinteticamente é isso. E pastel de bacalhau com queijo da serra é consensual? Recebem críticas ou em geral tem muito boa aprovação? Eu confesso que nunca provei, fiquei sempre a olhar. Ele não é consensual e se calhar ainda bem que não é, porque provavelmente muito do sucesso que ele teve advém justamente disso. No caso do pastel de bacalhau, a nossa resposta sempre, e essa pergunta surge com muita frequência, a nossa resposta é sempre uma. Nós não queremos, quer dizer, não temos a ambição de o impor enquanto iguaria gastronómica, cada um sabe se gosta ou não gosta. Aquilo que pedimos sempre é só respeito pela história que lhe está subjacente. E a história é muito simples. Nós, por acaso, até somos oriundos da Serra da Estrela, de Ceia. Foi aí que começou a nossa história económica com o Museu do Pão, porque somos de lá e conhecemos muito bem a realidade do queijo Serra da Estrela, que é um setor que sofre há 3, 4 décadas uma grande dificuldade por todo um setor paralelo que lhe nasceu paralelo, nomeado pela produção de queijo de leite que não vem de ovelhas bordaleiras, que não pastam na Serra da Estrela, e portanto o queijo DOP, aquilo cuja origem está certificada, vem passando por uma fase bastante difícil, também muito impulsionada pela pressão das grandes superfícies, que fizeram ao queijo Serra da Estrela aquilo que têm feito a vários setores, com esta pressão do preço e esta obsessão do preço, que não é exclusiva das grandes superfícies, é uma obsessão nacional e quanto a nós está francamente errada, e é isso que todos os dias tentamos desmontar um bocadinho na nossa proposta de valor económico, e portanto todo o projeto de pastel de bacalhau com queijo Serra da Estrela tem isto na base. Portanto, é a intenção de valorizar o queijo Serra da Estrela. E repito, valorizar é pagar bem a quem o produz. Portanto, esta é a proposta de valor. Depois, se gostamos mais ou menos, se a fusão é estranha ou deixa de ser, bom, o que é facto é que proteger na origem essa denominação, não é? Exatamente. O que é facto é que o projeto já existe há 9 anos e tem sido um sucesso retumbante. E temos hoje em dia 10 lojas espalhadas pelo país. Portanto, eu acho que o mercado tem falado sobre a aceitação ou não do produto, mas nós nem nos queremos meter nessa discussão. Ouviram críticos? Não, sim, não, e há muitos. Não, ouvimos e sabemos que há muitos e respeitamos todas essas opiniões. As pessoas têm direito a elas e ainda bem que as há. No nosso caso, fazemos o teste todos os dias com aquilo que é a adesão real das pessoas, porque senão as lojas não estavam a funcionar, mas muito mais importante do que tudo isso é a história que lhe está subjacente. E aí, nós aí já não sorrimos, aí já não transigimos naquilo que é a apreciação das pessoas. Todas as pessoas que conheçam a história e depois de a conhecerem e entenderem que ainda assim devem criticar, sejam livres de o fazer, mas pelo menos, por favor, conheçam a história. E prosseguindo aqui para que conheçamos também melhor a história, quando entramos nos espaços do Valor do Tempo, percebemos que é tudo pensado ao pormenor, desde o momento em que entramos até sairmos. Se entender qual é a importância desta estratégia para uma marca, de pensar toda a experiência, até quase no percurso dentro da loja? Sim, as lojas são realmente o palco, são uma arena onde nós contamos a história, ou seja, nós, lá está, fazemos a tal viagem da origem até ao consumidor final, é essa a nossa estratégia económica para ir buscar o dito valor acrescentado, e as lojas são, obviamente, a chave de tudo isto. É nas lojas que nós temos a oportunidade, quando nós compramos, quando montamos uma loja, compramos o tempo de antena de quem nos entra pela porta adentro. E, portanto, depois temos que saber fazer alguma coisa de interessante com esse tempo de antena, converter esse tempo de antena em compra, o que acontece com muita facilidade, porque é na loja que nós contamos a história que está subjacente àquele produto. Portanto, fazemos a viagem de produto para conceito. É isso que nós procuramos fazer nas lojas, é fazer essa viagem em que as pessoas deixem de estar agarradas ao valor que entendem para aquele produto e compreendem o que lhe está por trás, a história que está subjacente. Falemos nós de conservas, de filigrana, de queijo da serra, de ovos moles de Aveiro, seja o que for. O que importa mesmo é que as pessoas compreendam a história. E aquilo que sentimos, e já andamos nisto há mais de uma década neste momento, aquilo que sentimos é que sempre que as pessoas entendem essa história, estão mais do que dispostas a pagar esse justo valor. Portanto, desmonta bastante. E também o produto fica enriquecido pela narrativa que está em torno de passar de não ser só uma coisa de consumo, passar também a ver um outro tipo de relação com o produto. Absolutamente. Ou seja, há um debate grande no universo do retalho, que é se o retalho físico vai morrer ou não. E hoje em dia já há um relativo consenso de que provavelmente ele se vai partir em duas grandes franjas, entre aquilo que é o retalho de necessidade, a ida ao supermercado, a ida a uma loja de bricolagem para comprar coisas que eu provavelmente possa encomendar pela internet, e portanto, quanto mais o conforto vai cada vez entrar mais nessa equação, mas depois há tudo o resto, há toda a dimensão de experiência do retalho que todos nós sentimos todos os dias, ou todos os dias não diria, mas com grande regularidade, e há uma dimensão de experiência no retalho que é insubstituível e que provavelmente vai até crescer. E no caso de Portugal, que começa a ter alguma recuperação dos centros históricos depois de décadas ao abandono, é muito evidente o papel
papel do comércio nessa ativação dos centros históricos. E isso ultrapassa muitíssimo o mero produto. Estamos na dimensão da experiência, onde é possível alcançar valor acrescentado com recurso a elementos como a fantasia, como a luz, como a cor, como o som. Tudo entra para criar a experiência e para contar a história. Eu não sei se será uma má atribuição, mas a minha ideia que me transmite cada vez que entro numa loja é que há assim qualquer coisa de circense, é assim uma espécie, um reduto de espetáculo também. No caso das conservas, sim, muito de circense. O espetáculo é algo que nós tentamos provocar em praticamente todos os nossos espaços de retalho, porque eles pretendem ser isso mesmo, ser uma chamada de atenção. No fundo é isto, para os produtos que depois lá temos à venda. No caso das conservas, por exemplo, eles são sobretudo uma chamada de atenção. Nós criamos e assumidamente fazemos bastante barulho, alarido, para criar essa atenção, e uma vez captada a atenção, então aí o assunto fica muito sério e nós vamos falar das 100 mulheres que temos na Mortosa a enlatar cada uma das nossas latas à mão, dos pescadores que saíram para o mar para que elas o pudessem fazer e da forma como estamos a dignificar aquelas vidas. E, portanto, é essa assumida chamada de atenção para depois falarmos muito a sério. E isso até me traz aqui para o ponto que queria trazer também à conversa, Tiago. O Valor do Tempo tem a preocupação de pôr em prática os princípios daquilo que é uma economia social. Exemplo disso é a compra da Comur, uma marca de conservas, quando se encontrava em declínio, ou a compra de queijo da serra, como aqui ouvimos, apenas a pastores com ovelhas bordaleiras. Porque esta aposta numa economia social é muito importante também para ter produto de efetivo valor, que tenha mesmo esse valor de relação com o tempo. Sim, eu até vou ser um bocadinho provocador, porque quando falamos de economia social soa sempre um bocadinho quase a caridade, e é exatamente o reverso disso. Nós só conseguimos vender os produtos aos valores a que vendemos porque temos uma abordagem de economia social. Portanto, não é vender bem vendido e depois ir fazer um bocadinho de caridade junto dos pastores ou dos pescadores ou das senhoras das fábricas de conservas. Não é nada disto. É exatamente o reverso. É porque nós estamos a trabalhar com eles a força desta história, é por isso que nós temos depois toda a legitimidade para chegar ao consumidor final e cobrar bem cobrado. Eu diria, é quase uma profecia autoconcretizada. O facto de nós trabalharmos com eles da forma como trabalhamos permite-nos chegar ao consumidor final e aí vender bem vendido. Portanto, é muito importante dizer isto, ou seja, a economia, a aposta na economia social, o remunerar com dignamente as bases, não é um aconchego para a consciência. É exatamente o reverso. É porque trabalhamos com eles que podemos chegar ao consumidor final e vender bem vendido, porque aquilo que estamos a vender é verdadeiro. O que acontece, infelizmente, muito em Portugal, de forma incompreensível quanto a nós, é que muitas vezes vende-se toda essa verdade por meia dúzia de cêntimos de qualquer prateleira de supermercado. Isso para nós é chocante, e já é chocante há muito tempo, e por isso é que andamos a fazer isto. É um bocadinho surreal que vendamos coisas tão boas, tão baratas. Porquê? Porque o consumidor não tem a chance de as percepcionar. Assim que ele percepciona esse valor, ele passa a estar disponível a pagar, ele até pagaria mais, porque o preço depois passa a ser adjetivo do produto, ou seja, isso é muito importante. O preço é o primeiro adjetivo do produto, e já todos nós fomos vítimas disso. Eu dou sempre um exemplo particular que funciona sempre nestas coisas. Eu percebo pouco de vinho, embora goste de o consumir, obviamente em contextos sociais e com amigos. E sempre que não tenho um amigo que perceba mais de vinho do que eu vejo-me francamente aflito para tomar a decisão e recorro sempre ao mesmo elemento, preço. E nunca escolho o mais barato porque não quero fazer má figura. Ou seja, o preço é o primeiro adjetivo do produto. E Portugal persistentemente autodesvaloriza o seu produto, Portugal, a economia portuguesa, porque nos apresentamos sempre nesta guerra tonta do cêntimo e não sabemos posicionar como deve ser. E o grupo não se limita, aliás, até creio que tem a sua origem fora dos grandes centros urbanos. É exemplo disso aquilo que falávamos, o Museu do Pão, em Ceia, que eu já visitei em criança e recomendo vivamente, tenho boas memórias. Ainda tenho lá uma gravura, um pão não combustível, uma placa exatamente, em massa de pão. Mas mais recentemente tem também a Joalheria do Carmo, em Óbidos e em Ponta Delgada. Porque esta aposta em locais em que em regra geral não se investe tão pouco? É também para abrir o espaço à descentralização e à chegada a estes lugares onde também têm contacto com os produtores na origem. Sim, também, ou seja, aí há duas componentes nessa pergunta. Há o tema da origem, o que acontece muito na nossa relação com a própria Serra da Estrela, onde continuamos a trabalhar muito o tema da origem, neste caso, para o projeto da Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau. Os exemplos de Óbidos e dos Açores, permita-me que pegue no de Óbidos, que me parece um exemplo muito interessante de boa gestão pública. Nós estamos em Óbidos porque há uma capacidade extraordinária daquilo que são as autoridades locais de levar gente para Óbidos. Óbidos é um extraordinário exemplo de como uma vila que está ali no oeste, ou seja,
a 1 hora de Lisboa, a 2 horas do Porto, e consegue captar pessoas porque tem iniciativas todo o ano, desde a Vila Natal, à Feira Medieval, à Feira do Chocolate, à Vila Literária. É extraordinário e é um exemplo incrível para todos os outros municípios do país, para os outros 307, de como é possível levar pessoas aos territórios se houver realmente uma dinâmica e lá está. O que Óbidos faz é um pouco aquilo que nós também vamos procurando fazer, é criar atenção para depois o conteúdo que já lá está e o produto que é bom poder ser consumido, mas se não chamarmos a atenção, garantidamente nunca ninguém o vai consumir. Portanto, aproveita e a Óbidos pergunta. tem capacidade para ser esse cenário idílico, é sempre muito interessante. E é maravilhoso, os percursos que se fazem. e é fantástico, porque depois as pessoas que colaboram connosco nas lojas de Óbidos vivem ali nas Redondezas, Bom Barral, Caldas da Rainha, etc. E é muito interessante como todas essas pessoas, porque Óbidos têm aquela dinâmica, conseguem viver muito bem, sem terem que abandonar um território que, não sendo o interior, também não é um território hiper-urbanizado. Para lá caminha está algures entre a urbe e aquilo que é o interior, está no espaço intermédio. Exatamente, isso é muito interessante. É um exemplo fantástico de como a geração de dinâmica da parte de uma autoridade local, neste caso a autarquia de Óbidos, consegue criar riqueza para o seu território, fixar as pessoas. Portanto, acho que é um exemplo muito interessante e não tenho nada a ganhar com isto, não estou só a fazer este elogio de forma perfeitamente honesta, porque acho que é justo e acho que é um bom exemplo para todos os outros municípios do país. Há sempre uma fórmula para conseguir captar atenção. E entretanto, falámos em fixar, mas também há a perspectiva de expansão. Há coisa de escassos dias, foram mais longe. Abriram o vosso primeiro espaço fora de Portugal, se não estou em erro, o fantástico mundo da sardinha portuguesa, atravessou mesmo o oceano e abriram loja em Nova Iorque. Tiago, porquê Nova Iorque? Porque é Nova Iorque. E porquê sardinhas? Porque são sardinhas. Sim, na verdade é um pouco mais do que isso. Há uma relação histórica muito interessante do público americano com as conservas portuguesas. São provavelmente, de entre os mercados históricos da nossa indústria conserveira, que já agora já foi a segunda maior exportadora da economia portuguesa e o terceiro maior setor em absoluto. Estamos a falar de um setor com muita importância histórica e, infelizmente, nas últimas décadas decaiu muito. Apenas este número foram mais de 400 fábricas na década de 60 e hoje há 14. Portanto, é um declínio muito, muito, muito acentuado. E, portanto, é preciso fazer alguma coisa para reverter este processo. Portanto, fechado parênteses, a América tem uma relação histórica muito bonita com as conservas portuguesas, em particular sempre com a sardinha, evidentemente, e isso já era um facto histórico. O recente apetite dos americanos para com o mercado português, nomeadamente via do fluxo turístico que tem chegado até cá, tem-nos tornado a nós, que temos 20 lojas de conservas espalhadas pelo país, muito evidente de como eles mantêm esta memória afetiva muito quente da relação com as conservas portuguesas, com a sardinha portuguesa, e portanto tudo isto, por um lado, depois o desejo de internacionalizar, que já vinha de há muito tempo, embora não o quiséssemos fazer, havia duas motivações que nós queríamos evitar. Não o queríamos fazer nem por vaidade, o que acontece algumas vezes na internacionalização de marcas portuguesas, nem o queríamos fazer por desespero. Portanto, tínhamos que o fazer conscientes de que íamos dar um passo lógico. Tinha de haver um bom motivo. Tinha de haver um bom motivo. E depois, no caso da localização ambiciosa, como é Times Square, no fundo, também não é muito diferente de quando abrimos a loja no Rossio em 2016. Eu diria até foi muito mais ambicioso abrir a loja no Rossio em 2016 para inventar um conceito. Hoje em dia, trata-se apenas com muitas aspas, mas apenas de o levar lá para fora, e só faltava responder a uma pergunta na nossa ótica, que é, tudo isto funciona, felizmente, com muito sucesso em Portugal, mas uma vez atravessado uma fronteira, seja ela qual for, Espanha... Qual é a viabilidade? Qual é a viabilidade? E felizmente essa resposta já a temos, porque as curtas semanas que temos de operação já nos trouxeram essa resposta, a aceitação tem sido inacreditável, nós estamos completamente deslumbrados. Já deu notícia. Sim, isso também. E portanto, sim, tivemos o New York Times a falar da loja 11 dias depois dela ter aberto as portas. O que é o New York Times ao pé da mensagem de Lisboa? Exato. Vou dizer essa à Catarina, que ela vai gostar muito. E portanto, já obtivemos essa resposta e já confirmámos que valeu a pena e pronto, e garantidamente fez sentido esperar até aqui para o passo de internacionalização, fazê-lo com esta ambição, com algum arrojo. Aqui a palavra coragem tem que obviamente ser posta em cima da mesa, não foi uma decisão fácil, mas achámos que era o timing de a tomar e estamos muito, muito, muito contentes. Tiago, temos de acelerar porque aqui o valor do tempo na rádio, como imagino, é inestimável, sobretudo aqui. Vamos, antes de fazer esta pergunta, tem diferentes, chamemos negócios, tem o pastel de bacalhau com queijo da serra, as sardinhas, também tem o museu, a confeitaria Peixinho, que tem ovos moles, as queijadas de Sintra, um hotel em Coimbra, ou até mesmo a brasileira, não só enquanto pastelaria, mas também como sede não oficial do jornal A Mensagem. Como é que comunicam em áreas
tão distintas para públicos tão diferentes, é um exercício difícil. Sim, mas a matriz é sempre a mesma, ou seja, o princípio é sempre o mesmo, é muito valor acrescentado, ir à origem, apresentá-lo ao consumidor final de forma muito digna e estejamos, vou provavelmente dar os exemplos mais dispares, como pode ser vender uma lata de sardinha ou uma peça de filigrana, acho que serão os dois mais antagónicos, mas que no final do dia a matriz é a mesma, a ponto de haver colaboradores que passam dos conceitos para os outros e não sentem tanta dificuldade quanto isso, porque no fundo o que eles estão a vender é uma história, seja lá ela qual for que estiver inerente ao produto. O produto é apenas um pretexto para essa história. E para terminar, e porque estamos em rádio, um desafio, qual é a música que associa, Tiago, ao valor do tempo? E porquê, muito brevemente? Sim, pergunta engraçada. Eu pessoalmente, aqui cada uma das pessoas do grupo daria uma resposta diferente. Eu acho muito engraçada uma música do Miguel Araújo, a incrível história de Gabriela de Jesus, por duas razões. Uma, porque curiosamente fala tanto de ceia como da mortosa, mas isso é uma mera curiosidade, indo ao sumo da letra, porque também a Gabriela é completamente desvalorizada enquanto anda por Portugal e depois quando... Abre uma loja em Times Square e... Não, mas não estou a falar de nós. Não, isso seria super presunçoso. Não estou a falar de nós. Falo dos vários produtos portugueses que nós tentamos dar destaque. Isto é... quase todos eles estão só à espera que alguém repare neles e lhes traga um pouco de... vir um bocadinho o foco, o projetor de luz, aponte para eles e uma vez apontado todos vão constatar que afinal a Gabriela sempre teve tudo para brilhar. Isto vale para ovos moles, para filigrana, para sardinha, para queijo da serra, para o que quisermos. Portanto, a mensagem é esta, longe não era sobre nós, era sobre os produtos portugueses e tantos há aí tesouros e bons tesouros à espera de ser bem explorados e bem valorizados. Muito carinho e pouca vaidade é o que retiramos daqui. O valor do tempo com Tiago Quaresma, administrador do grupo. Um grande abraço e até à próxima. E tudo correr bem. Obrigado, até à próxima. Depois de percebermos o valor do tempo e descobrirmos algumas das coisas boas que ele nos dá, nada mais indicado para acabar este brainstorming do que nos demorarmos a olhar para os ponteiros de um relógio que já andam à volta há 40 anos. Com ponteiros analógicos ou com algarismos digitais, será justo afirmar que em algum momento das nossas vidas todos nós já nos apaixonámos por um G-Shock da Casio. Há versões para todos os gostos, desde as mais discretas a outras mais coloridas e grandalhonas. O certo é que todas estão de parabéns. A parte melhor é que todos podemos entrar na festa, apropriadamente chamada de G40 Time to Celebrate. A celebração vai acontecer em diversos momentos ao longo de 4 dias, de 19 a 22 de setembro de 2023, no Lustin Rio. Os eventos são gratuitos, mas atenção, têm lotação limitada. De qualquer forma, na altura em que este brainstorming vai para o ar, aposto que ainda vai a tempo de se inscrever. Para além disso, com esta inscrição vai receber uma pulseira com um código e com esse código pode mesmo ganhar um relógio, se este tal código abrir um dos cofres presentes no evento. Para se inscrever, é só entrar em CasioGShockParty.com. Eu repito, CasioGShockParty.com. Eu confesso que, enquanto falo consigo, tenho aqui no meu pulso, um G-Shock, a contar os minutos e os segundos para nos voltarmos a encontrar no próximo episódio do Brainstorming. Até lá!